Eis uma pergunta que pode nos incomodar. Não saber explicar uma coisa significa que você não entendeu? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, um podcast semanal de reflexões e discussões filosóficas. Hoje é dia 13 de abril, eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso segundo programa. E lembrando a todos que vocês podem nos acompanhar na plataforma Anchor ou seguir o nosso perfil no Instagram e acompanhar as novidades e os novos episódios. É só procurar por Filosofando Podcast, tudo junto. Vocês podem compartilhar, comentar, participar e, quem sabe, a sua participação não faz parte do nosso próximo programa. O assunto de hoje se resume a tentar responder a seguinte pergunta: não saber explicar uma coisa significa que você não entendeu? Essa é uma situação que muita gente já viveu. Você ter a experiência direta de algo e depois de ter acontecido, você tenta explicar ou escrever para alguém. E aí, simplesmente você não consegue expressar em palavras a mesma vitalidade, a mesma intensidade que você viveu. Quando isso acontece, significa que você não entendeu o que se passou com você? Veja só, muitos alunos passam por essa situação. Você assistiu uma aula que lhe causou um grande impacto, que foi muito profunda e lhe deixou bem pensativo. Muitas ideias e reflexões surgiram na sua cabeça. Então você tenta contar para alguém o que aconteceu e quando você fala, simplesmente não consegue fazer com que a outra pessoa entenda realmente o que se passou naquela aula. Pense comigo. Isso significa que você não entendeu aquela aula? Ou se nós formos um pouquinho mais a fundo e considerarmos nós mesmos, a nossa própria história, nossa biografia. E aqui fica um desafio para você ouvinte aí do Filosofando. Se você escrevesse a sua autobiografia em poucas páginas, o que você contaria? Será que você conseguiria expressar a riqueza das suas experiências em palavras? Se você não for capaz de fazer isso, seria correto dizer então que você não se conhece realmente? Ou seja, a grande questão aqui é: o fato de você não conseguir explicar o que você viveu significa que você não entendeu o que se passou? Em 1994, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas desenvolveu uma experiência para tentar entender a capacidade das pessoas de tomar decisões. Nessa experiência estavam envolvidos os cientistas que depois ficariam bem conhecidos, né? Como o neurocientista português, o Antônio Damasio, escreveu um livro que ficou muito famoso aí nos últimos anos, O Erro de Descartes. E o Antônio Damasio se tornou um pesquisador aí que faz anos que estuda o conhecimento humano, a parte cognitiva do cérebro e tudo mais. Bom, essa pesquisa que acabou sendo muito utilizada hoje em dia em estudos neurológicos e de psiquiatria, ficou conhecida como Gambling Task Iowa, ou traduzindo aí algo como a tarefa do jogo de Iowa. Essa experiência ela consistia em simular uma situação real de tomada de decisão. As pessoas voluntárias, né, as cobaias, elas deveriam ganhar o máximo de dinheiro possível, virando cartas de 4 baralhos que estariam na sua frente, em cima de uma mesa. 2 baralhos eram azuis e 2 baralhos vermelhos. Conforme elas iam virando as cartas, ou ganhavam ou perdiam determinadas quantias de dinheiro. Bom, o segredo que os participantes depois iriam descobrir era que as cartas vermelhas tinham prêmios e prejuízos altos, enquanto que as cartas azuis tinham prêmios e prejuízos baixos. Ocorre que as pessoas só eram capazes de parar o jogo e explicar o que estava acontecendo depois de 80 rodadas.
ou seja, depois de elas terem virado 80 cartas. Porém, quase todos os participantes, quando chegavam mais ou menos na rodada 50, depois de terem virado 50 cartas, passavam a desconfiar e organizar as suas jogadas mais voltadas para as cartas azuis. Ou seja, as pessoas meio que descobriram, mas não tinham certeza naquele momento. Ocorre que, ao fazer a experiência, os voluntários, as cobaias, eles usavam eletrodos que mediam o suor e a temperatura. Isso é um fato que indica um nível alto de estresse, né? Alteração cerebral. E olha que curioso, a partir da 10ª rodada, as pessoas apresentavam um aumento de suor quando pegavam cartas das pilhas vermelhas. Ou seja, as pessoas só sabiam explicar depois de 80 cartas. Desconfiavam depois de 50 cartas. Mas o corpo se alterava, algo como se fosse o inconsciente denunciando, já na 10ª carta. É como que elas já sabiam de algo, mas elas não sabiam explicar. Evidentemente que o propósito dos cientistas era compreender como que as pessoas, em geral, tomam decisões. Ok, mas aqui a gente pode ver outra perspectiva. Às vezes, nós percebemos ou compreendemos coisas sem ter muita clareza explicativa ainda. Ou seja, nós somos capazes de tomar decisões acertadas, mesmo sem saber explicar muito bem o porquê nós agimos dessa maneira. E aqui, a gente entra num grande problema. Se é possível que nós entendamos as coisas sem, às vezes, saber explicá-las, como é que nós verificamos ou medimos isso? Como é que nós verificamos que essa pessoa entendeu? Veja só, nós vivemos num ambiente cultural e escolar onde explicar é um dos sinais de compreensão e inteligência. Mas agora nós vimos que é possível que uma pessoa saiba, né, perceber e tomar decisões corretas sem saber explicar o que ela fez. E aqui entra um elemento muito importante para todos nós. Desenvolver bem a linguagem. Ou seja, a nossa capacidade de explicar ou traduzir o que nós vivemos na vida real em palavras. Por que isso é importante? Bom, primeiro, para nos conhecermos melhor. Se às vezes você está triste, por exemplo, e não consegue explicar por que você está assim, você vai sentir uma coisa chamada angústia. Algo que surge quando a gente não tem muita clareza do que realmente se passa aqui dentro de nós. E é por isso que falar ou desabafar com alguém nessas horas é algo com que nos alivia, né? Porque você está colocando em palavras o que se passa com você. Bom, o segundo motivo da importância de desenvolver bem a nossa linguagem é que nós acabamos refinando a nossa compreensão do mundo ao nosso redor, de tudo o que se passa à nossa volta. Por exemplo, você seria capaz de escrever uma crônica, né, expressando de modo bem resumido aí toda a situação e todos os sentimentos envolvidos no momento atual de quarentena que vivemos? Ah, não, Sidney, mas é muita coisa envolvida, é muita confusão, e eu tenho pouco talento literário, eu não sei escrever muito bem. Pois é muita coisa, e tudo muito confuso, certo? Mas há pessoas que se dedicam a tentar tornar bem claro o que normalmente nos parece confuso. Essas pessoas são os grandes escritores. As grandes obras da literatura, elas são a expressão de coisas que para nós, meros mortais, às vezes são muito confusas. Mas um grande autor, um grande escritor é capaz de descrever, de traduzir e colocar em palavras, em imagens, aquilo que nós vivemos. Isso quer dizer que ler boa literatura não deve ser um divertimento ou algo para ocupar meu tempo. Ler literatura é algo fundamental para compreendermos o mundo e nós mesmos com maior clareza, ainda que você não perceba isso de imediato nos primeiros livros. Portanto, aqui fica a grande lição desse programa. Sim, às vezes nós entendemos coisas
mesmo não sabendo explicá-las. Mas buscar explicar é uma necessidade humana. Caso contrário, corremos o risco de sofrermos, né, o sentimento da incompreensão. Tá bom? Vamos lá? Vamos para o nosso momento coruja. Momento Coruja. O Momento Coruja de hoje conta a história de um homem que foi encontrar Buda. Para quem não conhece, Buda foi um mestre religioso do Oriente, fundador aí do budismo, que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo. Um dia, esse homem se aproximou de Buda e falou o seguinte: Mestre, gostaria muito de seguir os seus passos, mas antes tenho muitas perguntas filosóficas para lhe fazer. Buda olhou o homem e perguntou: O que você faria se fosse atingido por uma flecha? Ora, eu iria ao médico, respondeu o homem. E você por acaso diria ao médico: Não permitirei que o senhor remova essa flecha até que saiba a sua idade, a sua ocupação, o porquê o senhor virou médico e o porquê atiraram em mim. Você por acaso diria isso? Perguntou Buda. Se eu perguntasse tudo isso, eu acabaria morrendo antes, disse o homem. Então Buda respondeu: Da mesma maneira, se você quer todas as respostas antes de dar o primeiro passo, irá morrer sem sair do lugar.